Muitos aqui dizem: Val, pare de falar isso. Val, pare de falar essas mensagens. Que não é novidade para ninguém tudo que vai acontecer, mas por quê? Muitas pessoas ainda se levantam contra essa mensagem. Por que essa mensagem parou de ser dada? Por que muitas pessoas carecem, nunca nem ouviram falar desta mensagem? Sejam bem-vindos ao canal Profecias Vida no Campo. E o nosso estudo de hoje é um estudo bastante reflexivo. Eu quero trazer aqui algumas respostas, alguns questionamentos que eu tenho recebido aqui. De uma forma muito injusta, eu tenho sido julgada, tem se levantado preconceitos contra este ministério, contra as mensagens que eu trago aqui. E eu gostaria de esclarecer alguns pontos levantados de forma injusta ao meu respeito e ao respeito desse ministério. Inclusive, muitos dos que aqui vêm falam assim: não julgue os nossos ministros, não julguem as pessoas que estão em função de liderança, não julgue fulano, antes devemos orar por tais pessoas. Inclusive, tem um texto da profecia que fala realmente a respeito disso, que devemos orar pelas pessoas que estão trabalhando, na obra do Senhor, para que elas não venham ser tentadas, para que elas não venham cair, Então, muitas pessoas que vêm até aqui me falam coisas como esta, falam a respeito do julgamento, E eu quero falar para vocês que a palavra de Deus, ela não condena o julgar. Ela condena o julgar de forma errada. Ela condena o criticismo, o julgamento injusto. E eu quero mostrar para vocês que muitos têm chamado mal de bem e bem de mal. E têm aplicado textos fora de contexto e têm colocado princípios nos lugares errados. E isso advém de uma doutrinação. Pessoas que foram doutrinadas por muito tempo e que não sabem mais interpretar as mensagens dentro do contexto, E principalmente os princípios da verdade. Porque Ellen White tem um texto que ela diz que o grande risco que corria era que os princípios da verdade fossem tidos na conta do erro. E hoje nós podemos ver que os princípios da verdade hoje têm sido contados na conta do erro. E aqui é onde se faz necessário o julgamento aprovado por Deus. Existe sim um julgamento aprovado por Deus. Muitos dizem: não julgue fulano, não julgue os irmãos. Não. Só que generaliza uma fala, não entende o princípio e não entende o contexto. E eu quero falar de julgamentos infundados, julgamentos precipitados, julgamentos injustos, E eu preciso esclarecer vocês a respeito desse assunto para que vocês compreendam sobre a vida no campo, para que vocês compreendam sobre o preparo para a crise, para que vocês compreendam por que essa mensagem ainda não alcançou mais pessoas e não somente essa verdade, mas tantas outras que são tão importantes quanto essa ou até mais, como Cristo, nossa justiça, uma vida em santidade, sem pecado, as 3 mensagens angélicas, o santuário, como ele é. Então, nós precisamos compreender esses assuntos e precisamos ter o verdadeiro julgamento, que é o verdadeiro discernimento. O julgamento que aqui eu falo é no sentido de não condenar, mas no sentido de analisar, no sentido de entender o que é erro, o que é verdade. Por isso que a palavra lá em Apocalipse diz: compra-te de mim colírio para que vejas. E muitos, ao enxergar coisas erradas que acontecem, acreditam que estão julgando. E isso não é julgamento, É errado e injusto. Porque a palavra de Deus também não condena o julgar em si. Condena o julgar injusto, condena o julgar fora da verdade. Porque aí sim passa a ser acusação, passa a ser calúnia. Por isso que o inimigo, ele é caluniador dos irmãos. Por isso que o inimigo, ele é acusador dos irmãos. Porque a acusação que ele faz, as calúnias que ele faz são infundadas. Não estão fundadas nos princípios da verdade. Mas existe um julgamento que Deus pede para que todos nós façamos. E um julgamento que está aprovado por Deus. Inclusive é uma ordem dele para nós. Eu gostaria de ler para vocês e provar isso para vocês na palavra. O que está escrito lá em 1 Coríntios 5, do 9 ao 13, que diz assim, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala:
já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não apropriadamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou os idólatras, pois nesse caso vocês teriam que sair do mundo. Mas agora eu vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse ainda nem comais. Porque com direito eu haveria julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Quem vai julgar os de fora? Deus. Mas e os de dentro? Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. O que Paulo aqui está dizendo? Que os que estão lá fora, os fornicadores do mundo, os impuros do mundo, os avarentos, os idólatras deste mundo, esses serão julgados por Deus. Deus os julgará, né? Mas Paulo aqui diz, os de dentro é dever vosso. Por isso que Paulo diz, expulsai do meio de vós os que praticam tais coisas. E aqui há um julgamento, sim, há um julgar. Mas qual é o julgar? É um julgar na verdade. É um julgamento na palavra. Gente, passarinho, coisa mais linda. Então esse é um julgamento que Deus aprova. Um julgamento fundamentado na palavra para não desonrar o nome de Deus, para não dar um mau testemunho do nome de Deus. Por isso que ele fala. Naquele período, pessoal, era o período também do início das igrejas, era o início do povo cristão naquele período. Igreja, quando eu falo, é num sentido espiritual. Era realmente a igreja de Deus, um povo escolhido. O povo de Deus, qual é esse povo? O povo que aceitava as verdades de Cristo. Então, naquele período, era um período, segundo a igreja de Apocalipse ali, Éfeso, era um período de igreja pura, igreja santa, onde as pessoas não podiam ser aceitas no corpo de Cristo, que é o corpo de crentes, né? Formado por vários crentes, pessoas que não queriam abandonar seus pecados, né? Tem aquela fala que venha como está, mas não permaneça como está. E naquele caso, as pessoas vinham e Paulo dizia, mas aquele que se diz irmão, ainda continuar na idolatria, ainda continuar na maledicência, aquele que se diz irmão, tiver todos esses pecados aqui, expulsai do meio de vós. Naquele período, não era aceita na igreja de Cristo pessoas que andavam em rebeldia e contra os princípios do reino. Nos nossos dias, fica quase impossível fazer isso. Então a palavra diz para os nossos dias para a gente se retirar de pessoas que se dizem irmãos, mas que tenham tais pecados, né? Então, a palavra de Deus diz sim para julgar, mas um julgamento honesto, um julgamento verdadeiro, firmado, fundamentado na palavra, né? E aqui é no caso de rebeldia, pessoas que estão em rebeldia contra a palavra do Senhor. Então existe um julgamento errado, existe a crítica errada, mas existe um julgamento aprovado, inclusive ordenado por Deus. Ainda aos Coríntios, lá no 1 Coríntios 2, Paulo diz assim, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Eu preciso pegar um texto e conferir ele com vários textos, conferindo a palavra com a palavra, porque nós somos espirituais, como diz Isaías, é um pouco aqui, um pouco ali, regra e mais regra, mandamento e mais mandamento, um pouco ali, um pouco aqui, sobre o mesmo assunto. Assim nós poderemos entender todo o contexto da questão e poderemos entender qual foi o princípio aplicado naquela questão. Então as pessoas hoje estão julgando, estão buscando corrigir os outros sem ter conhecimento do princípio correto. E muitas vezes quando isso é feito na forma errada, com o princípio errado, mesmo às vezes o princípio certo no contexto errado, a pessoa acaba por praticar obras de injustiça. O que é isso? Ser injusta, julgando e colocando na conta do erro aquilo que é verdade.
Então, é muito perigoso isso. E depois que lemos esses dois textos aqui, nós podemos voltar lá naquele texto que, para a gente não julgar aqueles que estão levando a obra do Evangelho, que estão ali para poder levar a palavra de Deus. E antes de julgá-los, nós devemos orar por eles. Não devemos julgá-los, mas orar. Tá, mas e se? Agora vem o contexto, né? E o princípio. E se esses que estão fazendo o que é errado, tendo um encargo sagrado, o que deveria ser feito? O corpo de crentes deveria sim julgar da forma correta e cumprir todos os passo a passos ensinados na palavra de Deus. E ter com o irmão, buscar corrigi-lo. Se esse irmão não quiser a correção, não mudar seus maus caminhos, e aqui especificamente falando de pessoas que têm uma responsabilidade sagrada, então esses sim deveriam ser retirados do nosso meio, ou nós do meio deles, né? Vai depender muito do contexto. Mas aqui nós podemos analisar os princípios da verdade. Então eu posso ver alguém que é responsável, que recebeu um encargo sagrado do Senhor no erro e ficar calado e somente orar por ele? Não. A palavra de Deus diz que nós precisamos fazer o devido julgamento. Mas como é julgamento? Um julgamento firmado na palavra. Um julgamento firmado na verdade, usando os princípios dessa verdade. E aqui eu quero mostrar para vocês que pessoas têm aplicado esse texto de forma errada, porque eu tenho sido julgada, eu tenho sido criticada, injustiçada, sim. E eu estou vindo aqui fazer esse vídeo e fazer esse estudo com vocês, não para defender a minha pessoa, mas para esclarecer a verdade, para mostrar as coisas na palavra para vocês. Eu não preciso me defender, afinal de contas, eu sei onde estou pisando, eu sei o meu firme fundamento, eu estou alicerçada na palavra. Eu tenho estudado e buscado por mim mesma. E não foi um estudo hoje e já saí por aí achando que estou preparada para levar o Evangelho. Não foi assim. Porque tem muitas pessoas que se acham no dever de corrigir, mas de nada sabem, não entendem de princípio, de texto, de contexto. E assim começam a fazer seus julgamentos precipitados, começam a fazer seus julgamentos injustos, começam a fazer coisas erradas e até mesmo pensar errado, levantar suspeitas e tantas outras coisas, né? Que é condenado na palavra. Não, eu precisei de um tempo no campo, bebendo água pura, comendo o alimento que Deus fez para que comêssemos, respirando ar puro, tendo boa noite de sono, graças a Deus, e busquei todas as ferramentas que Deus deixou em sua palavra para que eu pudesse entender essa palavra, porque eu estava no meio do erro. Era tanto um disse aqui, um disse ali, que eu também estava confusa. Então eu precisei desse tempo de retiro com Deus, nas colinas, nas montanhas, buscando ser moldada, transformada, voltar a ter a imagem dele, o pensamento dele, o caráter dele. Então, eu comecei esse período de estudo. E quando eu senti que Deus tinha para mim um ministério, quando ele falou, minha filha, chegou o momento de você levar essas verdades para outros que estão lá fora, assim como você esteve e neste momento não tem o privilégio que você está tendo, eu resolvi receber o ministério que o Senhor me incumbiu e começar a pleitear pela verdade, não contra pessoas, mas contra erros, e levar essa verdade aqui. E depois que eu comecei a trazer essas verdades aqui, eu comecei a perceber como muitas pessoas estão confusas, como muitas pessoas estão vivendo sem os princípios da verdade, sem conhecer a verdade, muitas vezes julgando, condenando, injustiçando. E aí sim, aquele texto lá do início, para não julgar as pessoas que estão à frente da obra do Senhor, para não condenar, para não fazer julgamentos precipitados, para não criticá-las, aí sim pode entrar a palavra do Senhor nesse contexto. Porque é nesse contexto
de um julgamento infundado, de um julgamento errado, de um julgamento injusto, que Deus diz para a gente não fazer tal julgamento. E para aqueles que me conhecem e me acompanham aqui, sabe que a palavra que eu trago aqui é palavra verdadeira. Muitos até buscam corrigir uma coisa ou outra aqui nos comentários, mas esses que buscam corrigir as coisas aqui nos comentários são pessoas que provavelmente não têm ainda profundidade bíblica, já deu para perceber, e são pessoas que estão totalmente doutrinadas, mas existem muitas outras pessoas que, assim como eu, começaram a buscar essa palavra, colocar todos os instrumentos que o Senhor deixou, como reforma de saúde, campo, um bom sono, temperança e tudo mais em conformidade com a vontade de Deus, e que tem chegado ao mesmo entendimento, a unidade da fé, que é tão sonhada e é o objetivo do Senhor para nós, como seu corpo, como igreja, a unidade da fé. E nesse texto que eu li de 1 Coríntios 2, diz que o homem espiritual, ele julga todas as coisas, né? Então, existe sim o julgar aceito por Deus, mas ele mesmo não é julgado. E quando ele é julgado de forma errada. Ele é julgado por julgamentos injustos, assim como foi Jesus, assim como foram os discípulos, assim como foram os mártires, com julgamento injusto e infundado. E eu gostaria de mostrar para vocês um comentário dessa pessoa, né? Vocês vão ler aqui, eu vou deixar esse comentário aqui. E essa pessoa, assim que eu iniciei esse ministério, ela falou assim: pare de estorvar o povo, você está trazendo, é como se eu estivesse trazendo uma desunião para o povo, tirando a estabilidade emocional do povo, era como se eu estivesse de alguma forma provocando uma coisa que não é boa. E aí, quando eu li esse comentário, eu percebi que existia outras pessoas que também estavam respondendo, porque essas outras pessoas estudavam e tinham conhecimento da verdade, assim como eu tinha. E aí essas pessoas estudaram esses comentários, respondeu esse comentário, e fundamentadas na palavra. Por quê? Porque essas pessoas sabem que uma palavra errada, elas podem influenciar muitas pessoas e levar muitas pessoas para o caminho da perdição. E eu quero, mediante o comentário dessa pessoa aqui, eu quero mostrar para vocês que o trabalho que eu estou fazendo é o mesmo trabalho que Jesus fez no seu período, quando aquele povo escolhido e designado por Deus para poder levar as mensagens para aquele tempo, para poder santificar o povo, mensagens que faria com que o povo vivesse puros à vista de Deus. Porém, aquele povo que recebeu aqueles encargos sagrados negligenciaram aquela mensagem e pararam de levar as mensagens que eram dadas por Deus para o seu povo, e eles tinham como obrigação levar essas mensagens para o povo. Então, hoje eu venho aqui trazer essas mensagens, hoje eu venho aqui recebendo esse ministério e muitas vezes julgada, né? Falando que estou provocando uma desunião, provocando uma agitação desnecessária, mas não. Jesus também naquele período precisou sair lá do céu, vir a esta terra, receber um ministério pessoal e saiu também fazendo esse ministério público para poder levar as mensagens negligenciadas, as mensagens que não foram dadas e que não foram levadas, as mensagens corretas, como elas eram em Cristo para o povo daquela época, porque os responsáveis daquela época deixaram de dar essas mensagens. E tanto Desejado de Todas as Nações como O Grande Conflito, 2 livros que vocês precisam ler bastante. Tanto um quanto o outro diz que aquele sacerdócio deixou de levar as mensagens para aquele período, ou até mesmo perverter o sentido daquelas mensagens por causa de uma coisa: ganância, ambição, favor do mundo. Então, a palavra diz, gente, tanto lá no Desejado de Todas as Nações quanto no Grande Conflito, que aquele sacerdócio daquele período parou de levar as mensagens devido a essas coisas. E aí o povo caiu em grandes trevas, o povo caiu em escuridão, o povo passou a viver somente pela letra da lei, uma letra morta, sabe? Um povo sem princípio, um povo que
falava guardar os mandamentos de Deus, dizia esperar o Messias prometido, mas era um povo totalmente ignorante. Era um povo que estava sucumbindo em doenças e pecados e ainda assim se arrogava ser o povo de Deus. Por isso que João Batista muitas vezes falou: hipócritas, raças de víboras, né? Não podes o Senhor suscitar, o próprio Jesus também falou, das pedras filhos a Abraão, porque eles se julgavam o povo de Deus, os descendentes de Abraão, mas Jesus dizia: os descendentes de Abraão têm as obras de Abraão e vocês têm as obras do seu pai, o diabo. Então Jesus muitas vezes teve que confrontar a arrogância, o orgulho daquelas pessoas, porque elas estavam totalmente doutrinadas e outras estavam realmente doutrinando, né, aqueles que estavam incumbidos daquele ministério dado por Deus desde do Egito, né, desde a travessia no deserto. Deus designou uma tribo, que era a tribo de Levi, para ser seus representantes, para serem homens que serviam no ministério, serviam no sacerdócio, serviam no templo. E aqueles homens, né, no decorrer da história, vem mostrando que em todos os tempos, aqueles homens perverteram a verdade por amor ao dinheiro, por amor à influência, por amor ao favor do mundo. E aí o que aconteceu naquele período? Quando chegou no período de Jesus, foi um dos períodos de maiores trevas, né? Diz a palavra do Senhor. Foi um dos períodos de maiores trevas e Jesus teve que vir para cumprir a obra que foi designada por Deus para aqueles que eram responsáveis para levá-la, mas eles não levaram, mas eles perverteram aquela verdade, e ao perverter aquela verdade, trocaram o sentido daquela verdade, o povo também foi pervertido, e o povo passou a ser doutrinado, o povo não conseguia enxergar mais a verdade como ela era, porque o erro é como eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre o vinho. O vinho são doutrinas, e como é difícil quando uma pessoa é doutrinada, sua mente ser moldada novamente, né? É muito difícil. E aí quando Jesus veio e começou a levar a verdade como ela era, né? Como o Pai o tinha dado, ele fala: eu não falo de mim mesmo, eu não faço de mim mesmo. Ele sempre falou isso, mas eu falo aquilo que o Pai me deu, eu faço as obras não minhas, mas a do Pai. E aí ele começou a ser perseguido por aquele sacerdócio designado pelo próprio Pai para poder levar a palavra. Então ele começou a ser caluniado, ele passou a ser injustiçado, julgado de forma errônea, né? Eu creio que muitos naquele período, com a cabeça doutrinada, devem ter falado para Jesus assim: Jesus, você tem que orar por esses homens que são escolhidos por Deus para poder conduzir esse povo. E Jesus fala: não, esse povo, eles precisam ser repreendidos, né? E neste momento não cabe uma oração por bênção na vida, cabe repreensão. Por quê? Porque tem um contexto. Qual é o contexto? Apostasia, rebeldia, entende? Uma oração por bênção é uma oração quando a pessoa ela está no caminho do Senhor. As bênçãos advêm da obediência e a maldição da desobediência. Isso seria ir contra a lei do plantio e da colheita, entende? E aí Jesus começa a repreender. Jesus começa a levar a verdade como ela é. E aí Jesus começa a ser perseguido. Os templos que Jesus passava, Jesus era perseguido. Muitas vezes Jesus foi tido que sair escondido. Os anjos tiveram que encobri-lo. Muitas vezes tiraram ele de dentro do templo para tentar jogar ele do abismo. Por quê do abismo? Porque ele, naquele momento, falou verdades que para eles eram impopulares. Verdades que levantou preconceito. Porque eram verdades antigas, mas para aquele povo eram verdades novas, porque eles estavam doutrinados há muito tempo no erro. E o que eu achei mais interessante no Desejar de Todas as Nações é que os principais sacerdotes daquele período, os principais guias religiosos, líderes daquele período, eles sabiam que Jesus estava correto e eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. E ainda assim, continuaram na sua obra de rebeldia por amor ao dinheiro e à influência e o favor do mundo.
E naquele período, o próprio Cristo continuou o seu ministério. Chegou um momento que o próprio Cristo teve que se retirar daqueles templos, porque eles tinham rejeitado totalmente aquela verdade. E quando Jesus se retirou daqueles templos, e agora o templo do Senhor passou a ser as montanhas, as colinas, a beira da praia, as estradas, e Jesus começou a pregar. E aí só ia até Jesus, assistir às pregações de Jesus, nas colinas, nas montanhas, né? Aqueles que queriam saber o que era verdade. E esses começaram a seguir Jesus. Muitas das vezes entrava assim um fariseu, entrava um saduceu, entrava um sacerdote, né? Entrava ali para poder escutar aquelas pregações de Jesus. Mas eles não tinham ali o intuito de aprender, mas simplesmente porque eles estavam com medo de perder a influência do povo. Porque eles sabiam que a palavra que o Filho de Deus levava era a palavra de vida, era uma palavra verdadeira, era um conselho verdadeiro, era uma instrução verdadeira. E, infelizmente, muitos dos povos continuaram seguindo guias cegos. E gritaram, crucifica-o, juntamente com esse sacerdócio, ao Filho de Deus. Mas o que aconteceu do templo, né? Do sacerdócio, daquele povo que se achava o povo escolhido de Deus? O que aconteceu deles? Eles continuaram no templo. Enquanto Jesus pregava nas montanhas, nas colinas, na praia, enquanto Jesus pregava nesses lugares, eles continuavam pregando também nas sinagogas, nos templos, sabe? Pregando os seus erros, pregando heresias, ainda doutrinando o povo, não preparando o povo para viver uma vida pura, uma vida em santidade, não preparava o povo para encontrar com Deus no juízo, não preparavam. E o que fazia com que eles mantivessem ali? Aquelas pessoas que eram adeptas, elas continuavam sustentando aquela religião corrompida, eles continuavam sustentando. Sustentando com quê? Com dízimos e ofertas. Eles continuavam sustentando aquela religião. E aquela religião que era sustentada pelo professo povo de Deus e sustentava também os professos guias do povo de Deus, estava sustentando também uma perseguição a Cristo. Estavam sustentando o erro a ser propagado. E aí, enquanto isso, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivia uma vida de privações, lutando, recebendo julgamentos injustos. O Filho de Deus que veio a essa terra. Hoje eu confesso para vocês que eu chorei. Eu chorei quando eu refleti na vida de Cristo. Não tem como. Porque o Filho de Deus, ele veio para os seus, mas os seus não aceitaram, inclusive o crucificaram. E ele veio com verdades maravilhosas, libertadoras, mas o povo não aceitou aquelas verdades. Antes preferiu sustentar aquela religião falsa. Uma religião que já não era mais aprovada por Deus, por mais que tinha sido levantada por Deus. Por quê? Porque os fundamentos daquela fé tinham sido destruídos. Todos os sentidos tinham sido modificados, já não serviam mais como Deus falava que era para ser. Enquanto isso, o Filho de Deus pleiteava nessa terra. Ele não tinha muitos adeptos, ele não tinha muitos seguidores. A verdade que ele levava era impopular. Ele era julgado de forma injusta. Ele era maltratado, ele era cuspido, ele era perseguido. E Jesus seguiu sua obra de obediência ao Pai, levando as verdades necessárias. Muitas vezes, pessoas doutrinadas de forma errada iam até Jesus e falavam: o que você está falando é errado, porque você não aceita o que eles dizem. Inclusive da sua própria família, ele escutou isso muitas vezes. Diz a palavra que Jesus, ele saiu sem muitos adeptos. E ele se juntou a ele, né?
se juntou a ele 12 homens. 12 homens simples, 12 homens que saíram de seus ofícios, né? Homens que não tinham de nenhuma tribo em especial, com nenhum encargo sagrado. Homens das diversas tribos, né, de Israel. Homens leigos, muitos deles pescadores, outros negociantes, outros coletores de impostos, que aqui eu me incluo, que eu era contadora, né? Hoje é o famoso coletor de imposto, é o contador. Outros, vários ramos e ofícios de trabalhos seculares tiveram que deixar seus trabalhos seculares e se uniram a Cristo para serem treinados por Cristo, porque aquela religião não sustentava mais. Aquela religião fria, de mandamentos sem vida, de lei sem princípio, uma religião totalmente legalista. E assim, o Filho de Deus veio mostrar os princípios da mensagem, veio mostrar a própria lei, como é que ela era para ser guardada de forma espiritual, né? E o Filho de Deus veio e fez essa linda obra. Mas pensa você que foi fácil? Não foi. Te garanto que não foi. Hoje a gente não sofre nem metade do que Jesus sofreu, porém já sofremos bastante por amor ao Evangelho. E sabemos o quão doído é ver a mensagem ser pisoteada, ver seu caráter ser julgado de forma injusta. Isso dói muito. E o próprio Cristo, ele passou por tudo isso. E ele saiu com seus 12 discípulos, né? 12 homens que saíram dos seus ofícios. E esse homem, o Filho do Homem, o nosso Cristo, o nosso Criador, que rebaixou-se de rei do universo para um homem de carne e osso, assim como eu e você. E ele veio e enfrentou tudo isso aqui, como diz Paulo, na carne do pecado. Onde ele passou por tantas provações, onde ele passou por tantas tentações. E tendo que subjugar a sua divindade, né? Diz a palavra de Deus. E ele sofreu aqui nessa terra, como nunca um outro homem sofreu. Todo tipo de injustiça que você pode. E enquanto isso, muitos estavam andando, como receberam o encargo de serem líderes de Deus, né, escolhidos por Deus para ser líderes do seu povo, estavam vivendo nas melhores vestes, vestiam suas melhores túnicas, andavam nas melhores carruagens, moravam nos melhores condomínios. Diz a profecia, o desejado de todas as nações, diz que aqueles homens moravam perto, né? Tinha um condomínio separado para morar perto. Está lá no desejado de todas as nações, morando perto daqueles que trabalhavam para o governo, né? Daquela época, que o governo daquela época era Roma. E assim viviam da melhor forma possível, sem grandes provações, sem grandes privações, com um povo totalmente subjugado, com um povo totalmente cegado pelas heresias, com um povo totalmente submisso àquele tipo de religião que já não era mais aceita por Deus, sabe? Porque os princípios da verdade tinham sido jogados por terra. E enquanto isso, o amado Salvador, o Filho de Deus, vivia uma vida de privações. Muitas vezes dormia nas montanhas, tendo como teto o céu. Caminhava longas jornadas a pé, não nas melhores carruagens ou nos melhores cavalos, mas a pé, seus pés empoeirados, sua túnica empoeirada. E muitos homens que saíram dos seus ofícios ganhavam bem. Os coletores de impostos, por exemplo, os contadores, ganhavam bem. Também saíram dos seus ofícios para viver uma vida de abnegação, porque aquela verdade trazia vida,
independente do sofrimento terrestre que ela trouxesse. Aquela verdade trazia alegria para a alma. E o amado Filho de Deus vivia nesse contraste entre aqueles que foram designados para ser povo de Deus, para ser líderes do povo de Deus, e o Filho de Deus que veio corrigir aqueles enganos que tinham sido deturpados, a verdade tinha sido deturpada. E que vida de privação e provação o Filho de Deus viveu. E para não completar, né, e como não era mais, já não bastava todo esse sofrimento, o seu coração doía ao ver aquele povo totalmente ignorante, totalmente insubjugado à palavra, totalmente enganado. Se não mudassem sua realidade, tinham como fim a destruição eterna. Como o coração do nosso Senhor e Salvador doía ao ver aquela cena. E ele que era o doador da vida, ele que era a própria verdade que libertava, por muitos foi chamado de Belzebu, o maioral dos demônios. Né? Foi corrigido por muitos. Olha, está fora do contexto, Jesus, porque não entendiam de princípios. E como doía o coração de Jesus ao ver essas pessoas cheias de orgulho e cheias de ignorância, porque estavam levedadas, envenenadas pelas doutrinas de um sacerdócio corrompido, e as verdades de Deus tinham se tornado mensagens impopulares, verdades impopulares para o povo de Deus. Jesus sempre teve um objetivo: viver eternamente com os seus. Que a gente viva nessa terra renovada, em comunhão direta com o Pai, com o Filho, né? E Jesus, ele sempre teve esse desejo pela nossa redenção. Ele traçou um plano, cumpriu esse plano. Ele esperava que seu povo colaborasse com esse plano, mas infelizmente seu povo também se corrompeu. Então restou um pouquinho do seu povo em todos os tempos, que era o remanescente do seu povo. E por esses ele deu a sua vida, né, para que um dia ele pudesse recolher seu povo novamente em harmonia e viver uma vida santa, boa, agradável, onde não há morte, onde não há choro, né? Só que crucificaram o Filho de Deus por essas verdades impopulares. Crucificaram o Filho de Deus. E os seus discípulos, caminhando essa caminhada, seus discípulos também continuaram a obra que o Mestre o deixou. Nessa caminhada e nessa jornada pelos discípulos, eles não tinham mais um templo para ir, porque estava corrompido. Mas eles seguiram a ordem do Mestre, que era levar. E aí o Mestre ainda falou para eles: comece pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque muitos dos que estão na casa de Israel e são da casa de Israel estão envenenados, estavam doutrinados no erro, que tiraria deles a salvação eterna. Então esses discípulos começaram a pregar pela casa de Israel. E muitas vezes eles seguiram a mesma cena de Jesus, a mesma sina de perseguição, martírio, sabe, vergonha e muita privação. Até chegar um momento de Paulo, né? Paulo era um homem sincero do Senhor, porém Paulo estava cheio de justiça própria. Paulo, ele tinha sido doutrinado na escola dos fariseus. Paulo tinha sido doutrinado nas escolas daquele sacerdócio. E Paulo era um homem doutor, experiente, excelente orador. Depois de Cristo, ele foi assim o segundo maior orador, né? Pregador que o mundo teve. E Paulo, ele, antes de se converter, ele teve que ter um encontro com Cristo. E quando ele teve um encontro com Cristo, ele percebeu que ele estava perseguindo o próprio Cristo, na pessoa de seus santos.
Ele percebeu que todas aquelas verdades que ele tinha aprendido no decorrer da vida era letra, né? Sem vida, era vazia de princípios, tinha muito engano, muito erro ali junto. E quando Cristo se revelou a Paulo, ele precisou reaprender, desaprender tudo o que ele tinha aprendido e reaprender novamente em Cristo todas as coisas. E Paulo agora, um homem doutor, um homem cheio de privilégios, um homem cheio de regalias, de uma vida boa, né? Assim como os fariseus saudados na praça pelas suas influências, Paulo agora começou a experimentar uma nova realidade, a mesma senda que o Cristo trilhou. E Paulo, ele começou a dizer, a pregar. E Paulo levantava um grupo aqui, outro ali. Eram as igrejas daquele período, eram grupos, né? Em Corinto, inclusive ele fala, na casa da irmã, do irmão. E ali eles se reuniam em grupos. A igreja do Senhor somente pode ser chamada igreja do Senhor se a presença do Altíssimo estiver. No caso do templo e das sinagogas, que eram consideradas a igreja do Senhor naquele período, a presença do Senhor já havia se retirado. E como a presença do Senhor havia se retirado dali, né, segundo a própria palavra do Senhor, o princípio do que é ser uma igreja, que é somente a presença do Santo e Altíssimo é que pode fazer de um lugar igreja e de um povo igreja, o templo, o próprio Filho se retirou, né? Então, nessa caminhada, nessa jornada, a igreja do Senhor era onde estava a presença do Senhor. Então, no caso de Paulo, naquele período, assim que ele também foi convertido, logo após a morte de Jesus, né, passou-se alguns anos, ele como perseguidor, até que ele teve um encontro pessoal com Cristo, ele precisou reaprender tudo e desaprender tudo que ele tinha aprendido, né, porque as doutrinas de Cristo tinham sido jogadas na conta do erro e tinham dado uma nova interpretação para elas, né? E aí o que aconteceu? Paulo começou a montar as igrejas, como eu falei para vocês, que em si eram consideradas igrejas porque tinha a presença do Senhor, mas eram casas de irmãos onde eles se reuniam em grupos. E aí, esse é o congregar, esse é o verdadeiro congregar, né? Não deixeis de congregar. Congregar com os irmãos, congregar com Cristo, onde a presença de Cristo se faz presente. E ainda tem mais, ele diz que é onde tiver 2 ou 3, eu estou ali no meio deles, é isso que é uma igreja do Senhor, né? Vou deixar alguns textos aqui para vocês. E Paulo, ele começou a levar esse evangelho, agora com muita privação, com muita luta, com muita oposição. E Paulo tinha um único desejo, que todos fossem alcançados pelo evangelho que também o libertou. Então Paulo agora começa a pregar e seguir as pegadas de Cristo. E Paulo tinha uma única preocupação, avançar com o evangelho do reino. Mas Paulo encontrou muitas provações e privações. E Paulo encontrou muitos obstáculos, além da perseguição. E um desses obstáculos eu quero falar para vocês. Né? Eu gostaria de mostrar para vocês qual foi esse obstáculo. E um desses obstáculos está novamente na palavra princípios. Por quê? Porque o povo que estava saindo ali, parando de ouvir aquelas pregações cheias de erro e buscando escutar pregações que eram, na verdade, era um povo que ainda não tinha muitos princípios, não conhecia de princípios. E a primeira carta que Paulo escreve, olha, a primeira, não são várias, a primeira carta que Paulo escreve a um grupo de crentes lá em Corinto, e eu gostaria de ler para vocês, inclusive está no livro da Bíblia Atos dos Apóstolos, assim que está também no livro da profecia que chama Atos dos Apóstolos, explicando isso. Eu vou ler para vocês, vou deixar os textos aqui. E um dos empecilhos que Paulo achou nessa caminhada foi o seguinte: em sua primeira carta à igreja de Corinto, Paulo deu aos crentes instruções referentes a princípios gerais
sobre as quais se apoia o sustento da obra de Deus na terra. Muito importante você entender isso aqui. Quando Paulo escreve para os coríntios, ele dá aos coríntios uma instrução referente aos princípios gerais, sobre as quais se apoia o sustento da obra de Deus na terra. Escrevendo a respeito de seu trabalho apostólico em favor deles, ele interroga. E antes da interrogação de Paulo aqui, eu gostaria de explicar isso aqui para vocês. Muitas pessoas hoje vivem na mesma doutrinação que no passado. Acreditam que é só o sacerdócio. O sacerdócio pode, o sacerdócio tem direito, é o sacerdócio, e não consegue entender os princípios do sustento do evangelho. Os princípios que sustentam esse evangelho, o primeiro princípio é a verdade, né? O evangelho, ele deixa de ser evangelho quando ele não passa mais, quando ele já não tem a verdade. Então ele já não é evangelho, ele se torna heresia. E para sustentar esse evangelho é necessário de recursos, e Paulo escreve justamente isso aqui. Por que Paulo escreve isso? Porque naquele período, eu quero até ler para vocês verem que eu não estou falando de mim mesma. E eu quero ler para vocês, Paulo começa escrevendo para eles, e lembra que eu falei para vocês, Paulo ele tinha agora em vista uma coisa, a pregação do evangelho eterno. Ele queria libertar mentes, ele queria levar aquela verdade que libertava. E por isso, Paulo começa a ser perseguido, mas Paulo enfrenta, além da perseguição, uma outra dura realidade, que era a falta de apoio, porque as pessoas não tinham a instrução correta sobre os princípios que apoiam o sustento da obra. E aí o que fala aqui? Aí Paulo começa a interrogar o pessoal, né, de Corinto. Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come de seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou diz a lei também o mesmo? Né? Aí ele começa a falar a respeito do sustento da obra de Deus. Porque muitos naquele período acreditavam que o sacerdócio da tribo de Levi é que deveria receber dos recursos do Senhor. E quando eu falo recursos, dízimos e ofertas. Eles pensavam que era somente aquele sacerdócio, mesmo corrompido. Por quê? Porque eles não conheciam de princípios, como diz Paulo. Eles precisavam da instrução dos princípios. Mas eles não conheciam de princípios. E naquele período, aquele povo somente queria saber que o que foi que Deus diz é da tribo de Levi. Então é o sacerdócio. Então, mesmo corrompido, nós temos que dar para o sacerdócio para eles continuar levando as heresias deles, sustentando aquela religião. E Paulo, ele falou assim, e Paulo quando começou a escrever a respeito disso para eles, é por quê? Porque Paulo e seus companheiros que pregavam o evangelho não estavam conseguindo ir avante com esse evangelho, porque faltava recursos. E o povo, mesmo gostando das pregações que Paulo levava, via que era a verdade que libertava, ainda não conhecia os princípios. Por não conhecer esses princípios, eles continuavam ali, sustentando a casa de Levi, sustentando o sacerdócio corrompido. E aí ainda diz assim, digo eu isto, vocês acham que eu estou falando de mim? Que isso é mandamento de homens? Por acaso não está na palavra? Porque está na lei de Moisés. Aí ele mostra que estava na lei de Moisés o princípio, não a letra, mas o princípio. Qual era o princípio? Aí ele continua. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi que trilha o grão? Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito. Deus não cuida só dos animais, ele também cuida de nós, é por nós. Certamente que por nós está escrito. Porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, indagou mais o apóstolo, será muito que de vós recolhamos as carnais? Aí Paulo pergunta a eles, indaga a eles sobre isso. E Paulo continua. Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo.
Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também ao Senhor, aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. E aqui eu quero mostrar para vocês o contexto e o princípio, porque muitas pessoas ainda estão na letra e não entenderam os princípios do sustento da obra de Deus na terra. Nós falamos que, como foi a vida de Jesus, né? Jesus só não passou maiores necessidades porque algumas mulheres sustentaram o ministério de Jesus. Enquanto muitos estavam com suas cabeças enraizadas no erro, sustentando uma religião que já tinha saído do agrado do Senhor, que estava pregando coisas que o Senhor não mais aprovava, né? Diz a profecia que eles tiraram todo o sentido daquela palavra e distorceram. E aí o que aconteceu naquele período? Muitos continuaram sustentando aquele sacerdócio para viver aquela vida luxuosa que levava. Enquanto o Filho de Deus levava uma vida de privações. Mas louvado seja Deus por algumas mulheres libertas, poucas, mas que mantiveram a obra que Jesus estava levando. Elas supriam as necessidades de Jesus. E exemplos como dessas mulheres foram tão dignos, né, foram tão honradas, que está lá na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, que diz que Maria Madalena, né, que saiu 7 demônios, outras mulheres que foram expulsas demônios delas também. Também Joana, a esposa de Cusa, que era um dos procuradores daquele governo, uma mulher de um homem ilustre, né, para a sociedade. Susana, a palavra deixa bem claro o nome dessas mulheres. Por que a palavra escreve o nome dessas mulheres e deixa nome por nome ali? Porque elas realmente precisavam ser honradas. No meio de tanta apostasia, no meio de tantas pessoas incrédulas que continuavam sustentando uma religião errada, uma religião que se dizia ser a religião de Deus, do Deus vivo, mas já tinham deixado de sair, né, de estar na vontade de Deus há muito tempo. Tinham pervertido as doutrinas da palavra de Deus. E aí aquelas mulheres não deixaram o Filho de Deus passar necessidade. Aquelas mulheres sustentaram a obra de Deus, sustentaram o ministério do Filho de Deus. Enquanto muitos estavam nos melhores bancos, no melhor templo, diz que o templo era lindo, cheio de mármore. Era um templo maravilhoso, né? Mas o Filho de Deus estava na montanha. O Filho de Deus estava sentado nas colinas, pregando para o povo. E passando e vendo essa obra sendo impedida por falta de recursos. Mas louva a Deus por a vida dessas mulheres que estão escritas tanto nos livros, na palavra, não estavam escritas no livro da igreja, do templo. O nome delas estavam escritos na palavra e certamente no livro da vida. E aquelas mulheres tiveram essa honra, né? E se doaram à causa do Senhor. Foram libertas e passaram a sustentar uma religião, passaram a sustentar a verdadeira religião, passaram a sustentar a palavra, a obra de Cristo, para que Cristo espalhasse essa verdade que chegou a mim e a você. Teve a participação dessas mulheres. Assim veio Paulo, um homem também ilustre, um homem também pregador do evangelho. E Paulo chegou um momento que Paulo viu que a falta de recursos estava impedindo. E ele percebeu que a igreja de Corinto, aquele grupo de cristãos em Corinto, ainda estavam muito doutrinados. E aí aquele grupo de cristãos estavam sustentando uma religião ainda errada, né, que não estava no agrado do Senhor, que levava muitas heresias. Por quê? Porque eles estavam muito doutrinados. E Paulo, vendo que ao fazer isso, eles estavam deixando de sustentar a verdadeira causa, que era a causa do evangelho, a verdadeira verdade. As verdades que libertavam, as verdades para libertar aquele povo naquele período, que era Cristo. Era a verdade para todos os tempos, né? E dentro da verdade de Cristo, é Cristo nossa justiça, justificação pela fé, verdades como vida no campo, como reforma de saúde e tantas outras. E Paulo viu que eles não tinham compreensão dos princípios, então Paulo começa a escrever essa carta. E aí
eles, antes de ser julgado por Paulo, Paulo fala assim, não pense que isso é mandamento de homem, que é mandamento meu. Mas o que está escrito lá na lei de Moisés? Que os que servem no templo devem ser mantidos pelo templo. E continuavam ali no período de Paulo mesmo, o pessoal na sinagoga, ainda sustentando ali, vivendo daquilo que era sagrado e levando heresias. Enquanto ele, um evangelista, digno daquele salário, não estava podendo receber, por conta do preconceito que havia se levantado. E aí ele continua falando, assim, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. E aqui Paulo, ele mostra o princípio. Qual é o princípio para receber dos dízimos e da oferta? É anunciar o evangelho. Mas é qualquer evangelho? Não, é o evangelho eterno. É as verdades para este tempo. Quem é que deveria receber das coisas do evangelho, dos dízimos e ofertas? E muito vai dizer, não, não é dos dízimos e das ofertas. Vou mostrar para vocês na profecia que é. Quem anuncia o evangelho, assim também como aqueles que anunciam o evangelho vivam do evangelho. E Ellen White, explicando essa fala de Paulo lá no livro Atos dos Apóstolos, ela fala assim: o apóstolo aqui se refere ao plano do Senhor para a manutenção dos sacerdotes que ministravam no templo. Os que eram separados para esse sagrado ofício eram mantidos por seus irmãos, aos quais ministravam bênçãos espirituais. Os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo. Então o sacerdócio dado ao povo de Levi, né, aquela tribo de Levi, dava a eles também o direito de ministrar a palavra, mas receber das coisas temporais, que era o dízimo, era uma 10ª parte ali, e das ofertas. A tribo de Levi fora escolhida pelo Senhor para os sagrados ofícios relacionados com o templo e o sacerdócio. Do sacerdote foi dito, o Senhor teu Deus escolheu para que assista a servir no nome do Senhor. 1/10 de toda a renda era reclamada pelo Senhor como lhe pertencendo, e reter o dízimo era por ele considerado como roubo. Ellen White explica que lá quando Deus deu a lei a Moisés no deserto, e falou, essa tribo aqui é para pregar o evangelho, essa tribo aqui é para poder comer das coisas sagradas, para receber do dízimo, para levar o evangelho e ministrar aos filhos de Israel a palavra pura como ela era. Então eles tinham um encargo sagrado. E Paulo agora, depois que aquela tribo, depois que aquele povo, durante gerações se corrompeu, outros homens foram levantados. Inclusive o próprio Cristo teve que vir para fazer essa obra. E esses homens agora precisavam manter aquela letra. Temos que continuar na tribo de Levi. É a tribo de Levi. É eles que devem receber. Farisaica? Não. Por quê? Porque o povo de Deus é um povo de princípio. Paulo mostra, vocês não entendem do princípio. Qual é o princípio? Aqueles que ministram, aqueles que levam a verdade, o evangelho, devem viver do evangelho. E Ellen White, ela escreve explicando essa situação, mostrando quem é o obreiro digno de receber. E o texto continua. Foi a esse plano para o sustento do ministério que Paulo se referiu quando disse. Então, quando Paulo disse, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho, ele estava se referindo ao dízimo e à oferta. Ellen White explica isso aqui lá no livro Atos dos Apóstolos. Né, que quando Paulo falou, porque muitos dizem por aí que Paulo não recebeu dízimo nem oferta, Paulo recebeu. E ele, em alguns momentos, ele não recebeu porque as pessoas não tinham o princípio correto, não tinha compreensão. Mas ele sentiu necessidade de explicar às pessoas que era necessário. Inclusive, a outras igrejas e outros grupos em outras cidades, ele mandava recolher. Por quê? Porque era necessário para que o evangelho, a verdade, continuasse sendo levada. Mas muitos estavam com a cabeça enraizada de que é somente a tribo de Levi, independente se a palavra que eles estão levando está corrompida ou não. E aqui entra a cabeça de alguém que está doutrinado e a cabeça de alguém que é liberto em Cristo, que vive por princípios. E o texto lá de Atos ainda diz, e mais tarde, escrevendo a Timóteo, disse ao apóstolo,
Digno é o obreiro do seu salário. E aqui eu quero mostrar para vocês que o salário do obreiro deveria vir dos dízimos. E para a manutenção do ministério deveria vir também ofertas. E isso era somente para a tribo de Levi, que era o sacerdócio escolhido por Deus? Não, porque tem um princípio que rege quem é digno de receber do dízimo e da oferta. Quem é digno é aquele que vive na doutrina, no exemplo e na palavra. Eu vou deixar alguns textos aqui para vocês. Então, esses seriam dignos. Não é por você ser da tribo de Levi. Mas essa tribo foi separada por Deus. Só que ela não viveu à altura do que Deus pediu. Ela se corrompeu. Como diz a palavra de Deus, se prostituiu, se vendeu. Então, Deus agora segue pelo princípio. É o que prega na doutrina e na verdade. E vive também no exemplo. E eu quero mostrar para vocês isso porque, recentemente, uma irmã falou assim comigo. Eu fiz um vídeo aqui a respeito do tempo de crise. O que ia acontecer com as terras, com as casas, as pessoas, com os bens, quando não pudesse mais comprar e nem vender, e o que ia acontecer com o povo de Deus. E lá eu mostro algumas questões a respeito da pregação do evangelho, como Deus requer do seu povo. E aí uma irmã comentou aqui, nesse vídeo, e falou assim: aproveito a oportunidade de pedir perdão à irmã Val, em um vídeo que eu questionei o porquê a irmã estava cobrando para aqueles que queriam entrar em um grupo privado. A irmã estava cobrando e este estudo clareou minha mente. Muitíssimo obrigada, Deus continue abençoando. Ela disse que aquele estudo que eu fiz tinha tirado alguns pré-conceitos, ela tinha alguns conceitos na mente dela a respeito de um assunto. E aquilo que foi pregado clareou a mente dela e ela me pediu perdão porque ela fez um julgamento, vamos dizer, injusto ao meu respeito. Porque a irmã está cobrando. Por quê? Porque ela não tinha a doutrina correta, ela não tinha conhecimento da verdade naquele sentido. Por isso ela fez essas perguntas. E ela viu que ela foi injusta com esse ministério, foi injusta com seus pensamentos para comigo. Por isso que ela pediu perdão. Está perdoada. Como diz a palavra do Senhor, está perdoada. Quem sou eu para não perdoar o meu irmão que está me pedindo perdão? Mas aqui é um alerta para todos nós, para não fazermos julgamentos precipitados. E eu quero esclarecer essa questão que a irmã levantou aqui, que trouxe esse mal entendido na mente dela. Porque ela me compreendeu tão errado, eu ter falado da plataforma privada que eu vou usar para o treinamento de obreiros, que é juntamente com todos os estudos para esses dias, É um treinamento de obreiros ali, vai ser juntamente com o estudo Daniel e Apocalipse, o curso de naturopatia e também o tempo de partir. O tempo de partir é um projeto. Na verdade, o programa Tempo de Partir ele vai ser gratuito, mas existe um projeto dentro do Tempo de Partir para quem quer realmente fazer essa mudança e entrar nos pormenores. É como se fosse um curso. Esse projeto, que chama Arca 7, dentro do programa Tempo de Partir, também será cobrado, como uma forma de levantar recursos para este ministério. E aqui eu quero responder à irmã por que eu faço isso. Porque ela falou assim, a irmã estava cobrando, É para levantar recursos para o ministério, minha irmã. Porque muitos hoje estão sustentando uma religião que não prega mais conforme Deus deixou revelado. Uma religião que Deus diz que é assim, mas eu acho que deve ser assim. Então, quando eu resolvi receber esse ministério, eu vim como Paulo, cheia de ânimo, para poder levar esse evangelho do reino a todo mundo, para alertar nossos irmãos que um tempo de crise está por vir, para alertar nossos irmãos que é preciso a preparação do caráter para estar de pé diante de Deus, para alertar os nossos irmãos para prepararem-se para a crise, e esse preparo com a reforma de saúde, esse preparo com a comunhão diária com Deus, esse preparo, inclusive para vir para o campo, Só que muitos, hoje, ministros pregam que não é tempo de ir para o campo. E eu também cheguei a um tempo que eu escutei pessoas falando que não era tempo de eu ir para o campo. Para falar a verdade, eu não conhecia essa mensagem profundamente. E eu tive muitas perdas por não conhecer essa mensagem. Hoje eu moro no campo de aluguel. Hoje eu recebi um ministério. Mas eu tenho formações, eu tinha minhas condições, Eu tinha
eu tenho a minha casa, que eu fiz uma mega reforma nessa casa por não conhecer essa mensagem. O dinheiro que eu fiz a minha reforma dava para hoje eu estar no campo com esse dinheiro. Mas por falta de conhecimento dessa verdade, eu investi num lugar onde vai ser queimado, diz a palavra de Deus. E aí, para que muitos de vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi por falta de conhecimento da verdade, por causa de doutrinas que foram, que não estão sendo mais pregadas como deveriam ser, que eu sofri grandes perdas, né? E que eu estou na condição na qual estou hoje. Minha casa está lá para venda, sabe? Mas não é tão fácil assim. Mas ainda assim eu escolhi vir para o campo mesmo de aluguel. E para vocês não precisarem passar por tantas situações como eu passei, por causa de erro, por causa de engano, que eu recebi o ministério. Mas assim como Paulo, eu tenho esse desejo de que vocês não precisam repetir os mesmos erros que cometi lá atrás. Só que, assim como Paulo, assim como Cristo, eu tenho recebido também muitos empecilhos nesse ministério de levar avante essa mensagem. Assim como muitos dos discípulos de Cristo, eu também era contadora, também trabalhava para uma procuradoria, trabalhava para o governo. Então, eu larguei para poder receber um ministério porque eu sentia o chamado do Senhor. E ao receber esse ministério, minha irmã, respondendo a sua pergunta e esclarecendo um pouco mais sua dúvida, eu me deparei com a mesma dificuldade que Paulo se deparou, com a estreiteza de mente, com pessoas sendo regidas não pelo princípio, mas pela letra fria e morta da lei. A lei de Deus é santa, justa e boa, mas quando o princípio está usado corretamente, quando essa lei ela é usada simplesmente fora do princípio, ela se torna uma letra morta. Que foi o que aconteceu com Paulo. Ele viu muitos vendo só a letra, é a tribo de Levi, mas não pegaram um princípio, que é aqueles que pregam a verdade, aqueles que levam o evangelho eterno. Esses são dignos do seu salário. E Paulo, lá em Corinto, ele passou por muitas dificuldades por conta da estreiteza de mente dessas pessoas. Porque eram pessoas que, apesar de reconhecer que o evangelho que ele pregava era verdadeiro, não sustentava o ministério dele. Não sustentava a obra que ele levava, que era a obra de Deus. Mas ainda estavam sustentando aquilo que já tinha saído do agrado do Senhor, estavam sustentando outras doutrinas e erros, né? E achando que aquilo ali era aprovado por Deus, porque Deus falou que era a tribo de Levi, sem levar em consideração os princípios, que eram os princípios da verdade que precisavam ser sustentados e levados, a verdade que precisava ser sustentada e levada. E aí o que aconteceu? Paulo muitas vezes teve que fazer tenda, né? Ele teve que trabalhar com as próprias mãos para poder levantar recursos para aquele ministério e dar continuidade na pregação do evangelho. Então, eu não sei fazer tendas, né? Eu não sei construir uma barraca, mas eu sei sobre naturopatia, eu sei sobre gestão, eu sei sobre administração de empresas, né? Tanto nas técnicas seculares, como também sei, assim como Paulo sabia, dentro da palavra do Senhor. E por isso eu resolvi construir as minhas tendas. Como? Por meio de cursos, por meio de treinamentos, para levantar recursos. Era necessário eu estar fazendo isso? Não, porque a palavra de Deus diz que digno é o obreiro do seu salário, digno é o trabalhador do seu salário. E quando ele é digno, quando ele vive na verdade, na doutrina, e sua vida é um exemplo. E eu vou mostrar isso aqui para vocês, para poder desmistificar essa doutrina, muitas vezes errônea na cabeça de muitos. Paulo precisava fazer tendas, irmã Val? Não precisava. Paulo era um obreiro digno de receber o salário, digno de receber dos dízimos das ofertas. Ou você acha que Paulo não tinha esse direito? Ou você acha que Paulo não era um obreiro digno de receber dos dízimos da oferta? Ou você acha que Anás, Caifás, aqueles sacerdotes que mandaram crucificar Cristo simplesmente porque eles eram homens da tribo
de Levi, um sacerdócio que há muito tempo tinha sido levantado por Deus, mas agora estava corrompido, era mais dignos do que Paulo de receber? E eu quero mostrar para vocês isso mais na profecia, por quê? Porque Ellen White afirma esse mesmo princípio que Paulo buscou ensinar à igreja de Corinto ao pessoal do período dela. Porque eram pessoas que estavam literalmente acreditando, assim como aquele povo lá de Corinto acreditava. Precisa ser somente no sacerdócio. E lá no livro Filhas de Deus, Ellen White fala de mulheres. Mulheres que trabalhavam em prol do evangelho. Mulheres que tinham trabalhos tão bons quanto dos ministros, mas elas não recebiam. Certa vez, como eu falei lá no outro vídeo, eu conversando com outra irmã, e essa outra irmã falou assim, mas aqui, irmã Val, está falando que é porque elas eram esposas dos ministros, por isso elas tinham o direito de receber. E eu falei, misericórdia, meu Deus, as pessoas não vivem mais de princípios. Qual era o princípio da palavra, gente, que nós estudamos aqui? Paulo diz que era porque era esposa do ministro que poderia receber? Paulo diz que era porque era da tribo de Levi que deveria receber? Não. Paulo diz assim, que é aquele que prega o evangelho, que viva também do evangelho. E Ellen White, reforçando essa fala de Paulo, Ellen White escreve, Paulo aqui está escrevendo que o seu ministério, o ministério dele, o ministério de pregação da palavra, o ministério que levava avante a obra de Deus, como ela era em Cristo Jesus, deveria também receber, porque o que se extrai é o princípio. Digno é o trabalhador do seu salário. Então, aqueles que trabalham nas coisas sagradas devem receber das coisas sagradas, desde que sejam realmente sagradas. E ali, Paulo mostra, Ellen White mostra, que esse princípio também é regido, não somente no período de Paulo, mas também no período dela, em todos os períodos da história. Porque o nosso Deus é um Deus de princípios, e não um Deus farisaico, não um Deus fanático, sabe? E o que Ellen White escreve lá no Filhas de Deus? Lá no Filhas de Deus, se vocês puderem, tem um capítulo que chama, o nome desse capítulo se chama Digno é o trabalhador do seu salário, falando de mulheres que trabalhavam tão bem na pregação do evangelho quanto homens, tanto quanto ministros designados, realmente ordenados para trabalhar no evangelho. Mas o fato delas não serem ordenadas, o fato delas não serem homens, o fato delas não serem da tribo de Levi, né, vamos dizer assim, é o princípio que eu estou falando, tá, pessoal? O fato delas não serem tudo isso fazia com que elas não podiam receber. E Ellen White fala assim, injustiça. Pois a partir de hoje não se cometerá mais essa injustiça no que dependesse de mim, diz a própria Ellen White, que ela retiraria do próprio dízimo dela e recolheria, inclusive lá no Filhas de Deus mostra, de outras pessoas para que sustentasse aquelas mulheres que estavam fazendo um trabalho muitas vezes até melhores do que muitos ministros. Por quê? Porque aquelas mulheres, elas viviam no exemplo, na doutrina e na palavra. Aquelas mulheres eram dignas de receber. Aquelas mulheres muitas vezes deixavam seus afazeres domésticos para poder viver em prol de levar e esclarecer a fé, né? A palavra para os novatos da fé. Vou deixar para vocês aqui os textos, e Ellen White diz, o mesmo princípio que Paulo usou ali em Corinto, digno é o trabalhador do seu salário. E o grande princípio para que uma pessoa seja digna de receber aquele salário, né, que advém dos dízimos e das ofertas, é a pessoa viver no exemplo, na doutrina e na palavra. E muitos hoje precisam fazer, sim, tendas, como Paulo precisou fazer tendas. Por quê? Porque o povo de Deus não apoiou a pregação do evangelho. Pelo contrário, sustentou e apoiou o sustento de pessoas que estavam pregando contra aquilo que a palavra diz. E assim acham que estão sendo fiéis a Deus. Mas no grande dia Deus vai revelar que essas pessoas não viveram pelo princípio, mas viveram por doutrinação errada, né? Então, minha irmã, é por isso que eu falei da plataforma privada, sabe? E eu gostaria de pedir aqui para vocês e aconselhá-los a tomarem cuidado
ao fazerem pré-julgamentos, ao fazerem julgamentos injustos. Julgue sim, mas julgue com justiça e com equidade. Não julgamentos injustos. Aprendam de princípios. Os princípios da palavra são muito importantes para os dias que estamos vivendo. Chegará um momento que teremos que dar razão da nossa fé. Como defenderemos nossa fé? Muitos verão-se despreparados quando chegar esse momento. Por quê? Porque não buscaram entender, fazem pré-julgamentos, foram doutrinados, cheios de preconceitos, cheios de orgulho e não conseguem entender o que a palavra realmente está falando. Então, pessoal, sim, eu tenho tempo de partir aqui nesse canal. É um projeto do Senhor para educar o povo, assim como aquele primeiro comentário que eu mostrei aqui para vocês. Ele falou, deixe de trazer, agitação para o povo de Deus. Na verdade, eu estou só seguindo uma ordem que o Senhor falou. Eduquemos nosso povo que saia das cidades para o campo aqui neste canal. Eu tenho um outro canal também, o Reformador de Saúde, que eu educo o povo conforme a palavra do Senhor na reforma de saúde e também nas mensagens essenciais para este tempo. Não era para eu estar fazendo este trabalho. Não era para mim ter saído lá do meu ofício para fazer esse trabalho. Mas eu estou aqui hoje fazendo esse trabalho, porque um dia eu precisei da mensagem que eu estou levando hoje. Um dia essa mensagem teve que chegar à minha mão. E quão demorosa foi para ela chegar até mim. E como eu sofri grandes consequências por não ter recebido essa mensagem. Essa mensagem que muitos que tinham a obrigação de estar educando o povo no sentido de ir para o campo, no sentido de fazer uma reforma de saúde, parar de comer carne, no sentido de buscar ter uma vida pura e santa para estar de pé diante de Deus no grande dia. Mas Deus fala que nos últimos dias esse evangelho não seria pregado por aqueles que foram instruídos nas instituições de ensino, mas por homens que sairiam dos seus ofícios trabalhistas normais, e abraçariam essa verdade tão negligenciada que não tem sido levada. E muitos que têm sido libertos por essa mensagem, ainda assim, como lá na igreja de Corinto, continuam sustentando o erro e muitas vezes forçando aqueles que queriam expandir e levar cada vez mais essa mensagem, buscarem também construir tendas como Paulo, buscarem fazer alguns ofícios para poder arrecadar recursos para o Ministério da Pregação, para que essa mensagem continue sendo levada. Então, respondendo à questão sobre esses assuntos, foi muito necessário eu trazer aqui esses esclarecimentos, para que vocês possam compreender e tomar cuidado ao fazer pré-julgamentos e compreenderem, busquem estudar sobre princípios. Em breve vai vir ao ar um estudo sobre princípios. Eu vi muito a necessidade de ensinar sobre princípios e um dos nossos próximos estudos vai ser sobre isso, para que você possa saber diferenciar as coisas, para que você sustente o reino de Deus, para que você não mais seja enganado e nem faça pré-julgamentos ou tenha preconceitos por causa de uma doutrinação. Pessoal, realmente o tempo de partir e os outros projetos estão aqui para serem levados. E é uma forma de levantarmos recursos para este ministério, sabe? Porque temos sim pouco apoio nesse ministério, pouquíssimo. Nós não temos o apoio que gostaríamos de ter para ter um lugar físico, para poder receber irmãos, para poder fazer treinamentos presenciais, mas já vamos começar fazendo os treinamentos online mesmo. E enquanto isso eu tenho pregado a verdade aqui neste canal e nos outros. E se você sentir no seu coração o desejo de trazer os seus recursos para este ministério, saiba que nós vivemos no exemplo, na doutrina e na palavra. E por isso que nós buscamos levar no exemplo, na doutrina e na palavra. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor fale firmemente, que o Senhor fale ao coração de vocês, para que vocês estejam preparados no grande dia. Fiquem com Deus. Beijo, tchau, tchau. Outra vez dizemos, sai das cidades,
Não considereis uma grande privação terdes de ir para as colinas e montanhas, mas buscai esse retiro, onde podereis estar sozinhos com Deus, para aprender sua vontade e ser